Este é o dinheiro de Senegal, aqui está outro do Congo. Eles não se parecem em nada, mas fazem parte do mesmo esquema. Um esquema que atrela ambas as moedas em taxas determinadas pelo Tesouro francês. A questão em jogo é o ápice da política francesa, fazendo com que eles utilizem o franco CFA. Acontece que a França controla a soberania monetária de 14 nações, perfazendo quase 200 milhões de pessoas. Esses países incluem Benin, Burkina Faso, Camarões, Chad, Congo, Guiné Equatorial, Gabão, Guiné-Bissau, Costa do Marfim, Mali, Níger, Senegal, Togo e República Centro-Africana. E embora essas nações tenham assentos nas Nações Unidas e acenam suas bandeiras independentes, é apenas a face do imperialismo que mudou. A conduta dos negócios permaneceu em grande parte a mesma. A grande diferença é que, antigamente, o imperialismo se espalhava por armamentos, hoje é por bancos. Qualquer um pode criar dinheiro. O difícil é fazer com que outros o aceitem. Em tempos pré-coloniais, muitas sociedades africanas usavam conchas de cavalaria como meio de troca. Essas conchas eram tão amplamente divulgadas que em 1800 tinham uma taxa de câmbio oficial com a moeda francesa. Mas, como o Império Francês supervisionou e ocupou brutalmente o fundo da África, Paris procurou monopolizar a produção e impostos comerciais. Então, a França enviou tropas armadas aos mercados, forçando os comerciais a aceitar a moeda francesa. A partir da década de 1930, a França passou a dominar a moeda na África francófona. Com novo poder, vieram novas regalias extrajudiciais. França ganhou acesso à mão de obra e matérias-primas africanas a preços baixos do mercado, enquanto os produtos acabados eram vendidos de volta à África a preços acima do mercado. O neocolonialismo francês era tão intrusivo, tão implacável, tão único que ganhou seu próprio nome, France Afrique. Após a Segunda Guerra Mundial, as coisas mudaram. Paris aderiu ao sistema de maneira bretão e, como resultado, o franco francês foi desvalorizado para estabelecer uma taxa de câmbio fixa com o dólar americano. Essas reformas fiscais estavam ocorrendo no momento em que a África estava se descolonizando. Uma moeda mais fraca apenas adicionou combustível ao fogo para a França. Então, para manter suas propriedades africanas, a França conjurou uma moeda única em 1945, chamado franco CFA, e forçou suas colônias a adotá-lo. Inicialmente, o franco CFA foi embalado para sua contraparte francesa a uma taxa de 1,7 para 1, mas em 1948 ele aumentou para 2 devido à sobrevalorização do franco CFA. Paris manteve sua vantagem econômica enquanto esmagava os negócios concorrentes da exportação da África, de modo que a França construiu sua recuperação pós-guerra parcialmente por sua transferência de riqueza da África. Reconhecendo que as formas mais eficazes de controle são aquelas que são invisíveis, em 1958 a França, durante a descolonização, instalou colaboradores locais e concedeu-lhes a condição de Estado. Esses colaboradores locais tornaram-se guardiões do Império Neocolonial da França, mantendo seu controle e as suas bases militares francesas. Apenas a Guiné recusou a oferta. Seu líder declarou que seu povo preferia ser pobre na liberdade do que rico na escravidão. A Guiné, portanto, rejeitou o franco CFA buscando desenvolver sua própria moeda. A França sentiu que precisava fazer da Guiné um exemplo. Então, cortou as pensões dos veteranos de guerra, desmantelou a rede elétrica da Guiné e tentou bloquear seu navio não membro. A França chegou ao ponto de induzir a hiperinflação ao inundar o país com notas falsas, enquanto iniciava a resistência armada contra o governo. Sim, ficou muito louco. O plano acabou falhando em desalojar o secto, mas a economia da Guiné nunca se recuperou totalmente. Da mesma forma, quando o Togo mudou de ideia e tentou se livrar do franco CFA, a França deu outro exemplo. Desta vez com o líder do Togo, Sylvanus Olympio, que lhe assassinaram em janeiro de 1963. O presidente Sylvanus Olympio do Togo tentou tirar seu país da zona do franco CFA quando, em 12 de dezembro de 1962, o graduado da London School of Economics criou formalmente um Banco Central Nacional.
internacional. No entanto, em 13 de janeiro de 1963, Olímpio foi assassinado em frente à embaixada americana em Lomé em um golpe de estado por soldados togoleses treinados na França. Esse foi o primeiro golpe militar bem sucedido da África subsaariana pós-guerra, e a moeda nacional do Togo nunca viu a luz do dia. O envolvimento francês era óbvio, mas os registros oficiais permanecem convenientemente fechados sobre si mesmos. Outras tentativas de ocultar o imperialismo francês foi o de dividir o franco CFA em duas moedas, cobrindo os estados da África Central e Oriental em meados da década de 1970. Seus respectivos bancos centrais foram africanizados e movidos para Yaoundé, a capital de Camarões, e Dakar, capital de Senegal. Nessas instituições não houve mudanças políticas fundamentais e a França manteve o poder de veto sobre as estaturas dos governos dos bancos, incluindo a exigência de que os Estados-membros depositassem metade das suas reservas cambiais no Tesouro francês, mais outras 20 para passivos financeiros, o que significa que os Estados-membros mantiveram acesso apenas a 30% do seu próprio dinheiro. Além disso, todas as conversões cambiais eram para passar pelo Tesouro francês. A forma como esta política fiscal funciona é por contas de operações. Essas são contas especiais mantidas no Tesouro francês. As denominações são em euros, mas quando as contas estão a crédito, os bancos centrais africanos efetivamente colocaram suas reservas cambiais à disposição da França. Mas quando as contas do Banco Central estão em débito, eles são obrigados a pagar juros ao Tesouro francês. Em outras palavras, os Estados-membros do CFA pagam à França para manter seu dinheiro. Ainda mais perturbador, ninguém sabe o que a França faz com o dinheiro. O Tesouro francês não divulga essas informações nem mesmo para as nações do franco CFA. Por isso, não seria fora do comum se a França reinventasse o financiamento africano para o lucro francês. Não precisa recorrer às suas reservas de divisas para importações africanas. Dezenas de multinacionais francesas estão presentes na África, incluindo Total Energy, Areva e Vinci. A África também concede à França acesso a recursos estratégicos como o urânio, indispensável para o setor da energia nuclear da França, atendendo a 3/4 das necessidades de energia da França. Enquanto o Gabão é uma fonte de petróleo bruto, a Mauritânia fornece minério de ferro, enquanto Togo e Benin fornecem commodities agrícolas adicionalmente, a cobertura do bolo para a França. A empresa francesa Vinci é dono da maior dos principais portos da África Ocidental. Não é por acaso que o ex-presidente francês Jacques Chirac afirmou certa vez que grande parte do dinheiro dos bancos franceses vem justamente da exploração da África e que a França perderia sua posição global sem sua presença imperialista na África para preservar sua hegemonia. A França interveio militarmente no continente 40 vezes desde a década de 1960, desde apoiar ditadores corruptos até conduzir operações militares no Sahel. Além disso, as configurações do franco CFA permitem que lucros de capital sejam repatriados com facilidade. Entre 1970 e 2010, a Costa do Marfim perdeu 40 bilhões de dólares para a fuga de capitais, o que poderia ter reduzido a pobreza em 10% ao ano se esse dinheiro tivesse sido reinvestido internamente. Enquanto a Guiné Equatorial e o Congo, um dos principais produtores de petróleo, transferiram o dinheiro equivalente a 43% e 30% dos seus respectivos PIBs entre 2000 e 2009. Tendências semelhantes estão presentes no Gabão e Camarões. A opulência no topo gera miséria abaixo. Embora os defensores apontem para a estabilidade dos francos CFA, uma falta de soberania monetária restringe as ferramentas disponíveis para os Estados-membros do CFA. Por exemplo, a taxa de inflação da Costa do Marfim está abaixo de 6% contra 29% do vizinho Ghana, mas a taxa de pobreza extrema deste último é de apenas 13% contra 30% dos marfinenses. Os Estados-membros da CFA também estão atrás de outros estados africanos em termos de crescimento. Alguns estão até retrocedendo. Isso porque, de modo geral, os países que têm suas moedas controladas por outras nações são os mais pobres. O PIB real por capita da Costa do
Marfim é 1/3 menor do que em 1978. Em 2016, o Senegal estava em seu nível de 1960, enquanto Camarões, Congo e Gabão não superaram seus respectivos picos de 1986, 1984 e 1976, apesar de serem as nações mais ricas em recursos do planeta. Consegues perceber o que está a acontecer aqui? Isso significa que esses países tiveram pouco ou nenhum crescimento econômico real em décadas, mas a mudança é única e constante na vida dos cidadãos nos últimos anos. As sociedades dos Estados-membros do CFA começaram a falar publicamente sobre alternativas. Essa é uma tendência que está se tornando cada vez mais forte. A proposta mais viável é formar um bloco monetário regional livre do controle francês. Alguns proponentes deste plano usariam a União ECOWAS da África Ocidental como um trampolim ou criar suas próprias moedas. Isso reorienta os Estados-membros do franco CFA em torno da Nigéria, que representa mais de 2/3 do PIB regional, além da Nigéria ser o maior exportador do petróleo, enquanto a maioria dos estados da África Ocidental são importadores. Então, há uma sinergia natural na região ECOWAS. Claro que nada que vale a pena vem fácil. Paris procurou várias vezes impedir essas tentativas. Muito para esse efeito foi aprovado no Senado francês em janeiro de 2021. Então, esses países devem procurar mudar o franco do fundo CFA para suas moedas e depois abolir as contas de operações na França e retirar o pessoal francês dos bancos centrais. Tudo isso deve ser feito ainda na nossa era. Não precisa ser depois de, 100 anos depois. Deve ser concluído até 2027. Mas Paris ainda manteria o controle efetivo de onde as reservas monetárias africanas seriam mantidas, local que permanece sem endereço até hoje. É seguro dizer que a reforma francesa não passa de um ardeu. Em última análise, a melhor solução pode ser os estados individuais terem os seus próprios bancos centrais e moedas fixados a uma unidade regional comum a uma taxa ajustável. E isso daria soberania monetária a 14 nações ou quase 200 milhões de pessoas. Mas muitos ainda temem cruzar espadas com a França e por boas razões. Então, qualquer tentativa de romper com a hegemonia francesa exigiria um esforço conjunto em toda a zona do franco CFA, principalmente na África, colaborando com as elites que se beneficiam do sistema ou deixá-los de lado e substituí-los por legisladores preparados para embarcar em um caminho de desenvolvimento autodirigido. E isso pode ser o maior obstáculo e é algo que tem que mudar por dentro, porque não há mais agradável na vida do que fazer as pazes com o status quo e, por outro lado, nada é mais corruptor do que ameaçar qualquer líder que desafie a França. Esses presidentes devem ser destemidos, liderar seu povo e administrar os recursos dos seus países para a melhoria dos cidadãos e da África. Então, é assim que a França possui esses países. Qual é a sua reação quanto a isso? Você acha que a África é pobre e subdesenvolvida ou super explorada? Deixe as suas opiniões nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, partilhe este vídeo para 3 pessoas, dê um like neste vídeo e não esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos incríveis.